Bom, gente, continuando a questão 12, letra G, deu um probleminha de novo, então vamos lá, vamos retornar. A gente tem o MnO2, seu estado sólido, reagindo com HCl, o ácido clorídrico, meio aquoso, que vai formar o MnCl2, meio aquoso, mais a água, né, o H2O, líquida, e o gás cloro, Cl2. Bom, eu comecei aqui pelo manganês, aqui a gente tinha 1 e aqui 1 também. Então, 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 1, 1. Então, manganês está balanceado. Aí eu vim para o oxigênio, aqui a gente tinha 1 vezes 2, 2 oxigênios aqui, e aqui tinha somente 1. Então, o número que colocasse aqui, que multiplicado por 1, desse o resultado 2, o próprio 2. Então, fica 2 vezes 1, 2, e 1 vezes 2, 2. Então, oxigênio balanceado. Aí, fui para o hidrogênio. Aqui, eu já tinha o coeficiente 2, então, aqui a gente tinha 2 vezes 2, 4. E aqui tinha somente 1. Então, o número que multiplica por 1, o número que eu coloco aqui, que multiplica com 1, deu 4, deu o resultado 4, né? 2 vezes 2, 4, o próprio 4. Então, fica 4 vezes 1, 4 hidrogênios no nosso reagente, e 2 vezes 2, 4 hidrogênios também no nosso produto. Então, hidrogênio balanceado. E agora, para o elemento cloro, tinha 4 vezes 1, 4. E aqui, eu já tinha 1 vezes 2, 2 cloros. E aqui a gente tinha 2. Então, se eu tenho 4 aqui e aqui eu já tenho 2, com esse 2 aqui fica 2 mais 2, 4 também. Então, só colocar o 1 aqui. Entenderam? Fica 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. Mais 2. Que também dá 4 cloros. Agora, a letra H, que vamos começar pelo sódio mesmo. Aqui a gente tem um Na. Bom, primeiramente a gente tem o NaOH meio aquoso, reagindo com o gás carbônico, CO2, que vai produzir o Na2CO3 meio aquoso, mais a água líquida. Então, agora indo assim para o sódio, a gente tem 1 aqui e 2 aqui. Então, o número que eu coloco no coeficiente, que ao multiplicar por 1, tem como resultado 2, o próprio 2. Então, fica 2 vezes 1, 2. E aqui, para dar 2 também, a gente coloca o 1, porque 1 vezes 2 é 2. Então, fica 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2 também. Agora, o oxigênio, aqui ele está em 2 substâncias, e aqui também em 2 substâncias. Então, a gente deixa ele para depois. Então, sobra o carbono. Aqui a gente tem 1, e aqui a gente tem 1 vezes 1. Então, ele já está balanceado, então a gente só precisa colocar o 1. Agora, gente, olhando para o hidrogênio, eu pulei ele assim do nada. Mas, aqui a gente tem 2 vezes o 1, fica 2 hidrogênios no nosso reagente. E aqui, o número que eu coloco aqui, que ao multiplicar por 2, tem como resultado 2 que tem aqui no nosso reagente, o 1. Vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, o hidrogênio está balanceado. Agora, para confirmar que está tudo balanceado, sobrou só o oxigênio. Que aqui fica 2 vezes 1, né? Tem 1 aqui escondidinho. Fica 2 vezes 1, 2 oxigênios nessa substância, mais 1 vezes 2, 2 oxigênios no gás carbônico. E aqui deu 4 oxigênios no reagente. E aqui agora, no nosso produto, a gente tem 1 vezes 3, 3, mais 1 vezes 1, 1, que dá 4. Então, o oxigênio também está balanceado e essa é a nossa equação da letra H balanceada. Agora a última, a letra I,
a gente tem ácido sulfúrico, se não me engano, H2SO4, e meio aquoso, reagindo com o CaCO3 sólido, que vai formar o CaSO4 sólido, mais a água e o gás carbônico. Bom, começando pelo hidrogênio mesmo, aqui a gente tem 2 e aqui a gente também tem 2. Então, para ficar tudo balanceado, a gente só precisa colocar 1, porque 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 2 também dá 2. Agora, o enxofre, aqui como o coeficiente já é 1, fica 1 vezes 1, um enxofre aqui no nosso reagente, e aqui tem 1, já tem 1. Então, o número que eu coloco aqui como coeficiente dessa substância, que multiplicado por 1, deu o 1 aqui que também tem no nosso reagente, o próprio 1. Então, fica 1 vezes 1, 1, que é o 1 aqui do nosso reagente, o único enxofre que tem. Agora, indo para o cálcio, porque o oxigênio está em 2, até 3 substâncias aqui. Então, indo para o cálcio, está só em uma. Aqui a gente tem 1 vezes 1, 1, cálcio, e aqui 1. Então, o número que eu coloco aqui no coeficiente, como coeficiente, que ao multiplicar por 1, tem a resultado 1, o próprio 1. Então, fica 1 vezes 1, 1 cálcio, 1 vezes 1, 1 cálcio também. Agora, temos o carbono, o último que tem só 1 em uma substância. Aqui a gente tem 1, então fica 1 vezes 1, 1 carbono no nosso reagente. E aqui a gente já tem 1. Então, o número que eu coloco aqui, que ao multiplicar por 1, tem o resultado 1, o próprio 1. Então, gente, para conferir se está realmente certo, a gente vai para o oxigênio aqui. Então, fica 1 vezes 4, 4. Mais 1 vezes 3, 3. Então, no nosso reagente, a gente tem 7 oxigênios. E aqui, no nosso produto, a gente também vai ter que ter 7 oxigênios. Então, 1 vezes 4, 4, mais 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 2, 2. Então, 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Então, tá certinho, tá balanceada, respeitando a proporção. Na verdade, ela já estava balanceada, né? Então, na letra I, essa é a equação balanceada. E acabou a questão 12.